Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, deste dia 26, não é? 25 de outubro de 2022. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Doutor Roberto Guedes. De acordo, Excelência, com a aprovação. Doutor Ricardo Tinoco de Góes. Doutora Marta Daniela, aprova a ata da sessão anterior. Aprovo, sim. Sim, Excelência. Aprovada. Expediente. Na ordem administrativa, a presidência propõe voto de congratulações aos 9 dirigentes da Corte, período 2023-2024, respectivamente, desembargadores Amilcar Maia, presidente Glauber Rego, vice-presidente Chilson Barbosa, corregedor, Maria Zeneide, diretora da escola, Dilermando Mota, ouvidor, Maurício Moura Sobrinho, Rivaldo Pinheiro, Conselho da Magistratura. Todos de acordo? De acordo. O Ministério Público se associa às felicitações. Com a associação do Ministério Público, que eu não estou vendo ainda na... Doutor José Braz, bom dia, amigo. Bom dia, presidente. Prazer para nós, mais uma vez, contar com a presença de Vossa Excelência. José Braz Paulo Neto. Proponho moção de congratulações e agradecimentos aos excelentíssimo nono procurador de Justiça, doutor José Paulo Braz, pela última sessão presencial entre nós, bem como aos juízes convocados, doutores Roberto Guedes e Marta Daniele, que nos deram o prazer aqui, sempre com a renovação necessária da nossa jurisprudência, das nossas discussões, com a qualidade de sempre. A presidente propõe, portanto, a moção de congratulações e agradecimentos ao Procurador de Justiça, bem como aos excelentíssimos magistrados convocados. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Fazer o registro rápido de que são colegas de turma que ingressaram comigo na magistratura, os quais vêm se notabilizando pelo completo e absoluto compromisso com as atividades judicantes, sempre abrilhantando as atividades que realizam ao longo de suas carreiras. É uma satisfação, uma honra tê-los aqui conosco. Doutor Roberto Guedes. Doutora Marta. De igual forma, presidente, eu agradeço a oportunidade, sobretudo de aprendizado pela vivência no colegiado. E me acosto também à moção ao doutor José Braz. Pois não, com certeza Vossas Excelências têm contribuído efetivamente para a melhoria da qualidade das nossas decisões, além do prazer no trato pessoal, pelo que renovo os meus parabéns e os meus agradecimentos pessoais. Para ampliação do quórum estão convocados os desembargadores Ibanez Monteiro e o desembargador Ibanez Monteiro e o juiz convocado Eduardo Pinheiro. Na ordem administrativa, proposições de comunicações, doutor Roberto Guedes, doutor Ricardo Tinoco de Góes. Também não, senhor presidente. Doutora Marta Daniele. Igualmente não. Exaurida a ordem administrativa, pauta de sustentação oral, pauta de processo com sustentação oral anterior.
Aqui nós temos o 209, que já houve, mas o voto do relator, conhecido do presidente. Pois não. Esse aqui, o primeiro. 209, portanto, com problemas técnicos, o doutor André Franco Ribeiro Dantas fica desde já avisado dessa dificuldade aqui técnica. O 210 é apelante Rodrigo Pedroso Energia, apelado Adail Ferreira da Costa. Tem aqui a anotação. Relator ex-desembargador. Pediu vista dos autos, o juiz convocado, doutor Ricardo Tinoco. O doutor Roberto Guedes declara aguardar o voto vista. Doutor Ricardo, pois não. Está em mesa, senhor presidente. Eu lancei o voto está disponibilizado. No 211, já que ambos, 210 e 211, foram objeto de inserção na pauta por conexão. Uhum. E, na conformidade do que está aqui pejorado, Vossas Excelências podem acompanhar, eu compreendi que, não obstante a Copel, Companhia Paranaense de Energia, esteja a sustentar a ausência de sua responsabilidade contratual, eu antevi, com a devida vênia, um entendimento distinto. E aqui eu vou fazer rapidamente a leitura só do parágrafo que interessa, porque a pretensão da recorrente se apoia numa cláusula contratual que expressamente a isentaria dessa responsabilidade. Mas eu digo, ocorre que mesmo reconhecendo a existência dessa cláusula no contrato de compra e venda de ações, deve-se ponderar que tal contrato foi firmado praticamente em concomitância com os aditivos, com os aludidos aditivos contratuais, porque foram feitos aditivos ao contrato originário de arrendamento, em cujos termos registraram os apelados, abre aspas, a possibilidade de cessão do contrato de arrendamento, mediante informação expressa de que a cessionária declarava conhecer em todos os seus termos, cláusulas e condições do contrato originário, aceitando e assumindo integralmente como se o tivesse originalmente subscrito. Então, eu compreendi que como a apelante, ela tinha absoluta ciência da existência dessa relação contratual anterior e de que teria os proprietários do imóvel onde se daria a instalação do parque eólico que perceberem essa verba correspondente ao percentual posterior, salvo engano aqui, como que está consignado, de 10% do valor da energia ali produzida, eu entendo que a solidariedade passiva entre ela e a primeira empresa, que é fazendo aqui expressa referência ao nome Rodrigo Pedroso Energia Limitada, está configurada. Então, pedindo vênia, todas as vênias, nesse segundo recurso, já que no primeiro eu concordo inteiramente com o voto de vossa relatoria, nesse segundo processo, na apelação civil que corresponde ao processo de número 211, eu estou com a devida vênia, divergindo e concluindo, como digo aqui na parte dispositiva do voto, que mantenho a sentença em sua integralidade, divergindo respeitosamente do eminente relator para negar provimento ao apelo, assim como fiz no recurso conexo, reconhecendo a responsabilidade das duas empresas. É como voto, senhor presidente. Antes de tomar o voto do... É o doutor Roberto Guedes que vota, né? Antes de tomar o voto. Ó, doutora Marta? Não, diga, eu sou o relator. Quem? Eu quero apenas resumir esse processo, doutor Ricardo, que eu olhei com bastante cuidado, com olhos todos os outros, mas às vezes estão contrários. E, na verdade, não vi no aditivo modificação do contrato original nesse aspecto da comissão. Então, não me parece que há escrito a transferência dessa responsabilidade para a empresa lá do Paraná, para pagar ao primeiro proprietário esses 10%. De formas que, embora ele aceitasse todas as despesas e gastos
Mas essa comissão não me parece que foi assim, data vênia, máxima vênia, Vossa Excelência, que tenha sido realmente repassada essa responsabilidade, só para pontuar. Então fica 2-1 e com extensão para a próxima sessão. Na sequência, ficam votados, portanto, 2010 e 2011. 2012, vistas para a doutora Marta Daniela. Senhor presidente, eu me acostei ao destaque feito pela doutora Marta e reinseri o voto acompanhando o entendimento dela. Só que por problema no PJE a gente já chamou o Ágil, mas o voto não foi disponibilizado. Então, eu acredito que não terá divergência nesse sentido. É com relação à questão dos assistentes terapêuticos. Ok, então a unanimidade com a publicação oportuna nesse sentido, não é? Ela está disponibilizada no sistema, não é? Não está se vendo. Infelizmente. Não. 213, convocado o doutor Eduardo Pinheiro, que já anunciou que vai chegar daqui a pouco. Está na outra sessão da segunda. 214, pediu vistas a doutora Marta Daniele, espólio de Crismen Rodrigues Cisneiros, espólio de Fernando Cisneiros. Destaque propaganda também está conexo com 215. Doutora Marta. Pois não, presidente. Analisando este processo, que é a ação de uso capião e uma ação de reintegração de posse, eu me deparei com duas questões. Uma precedente que é de ordem processual, o que me chamou a atenção, a alegação de falta de intimação de uma prova que foi produzida aqui em Natal através de uma carta precatória. Então, a destaque era de interesse da destaque. A produção dessa prova era uma prova testemunhal e passou-se muito tempo em busca dessa testemunha, até que localizaram ela em Natal e o juízo lá de Parnamirim, por onde corriam os feitos, determinou a expedição da precatória para que fosse ouvida a testemunha aqui. Quando foi proferida essa decisão, considerando a necessidade dessa prova testemunhal e determinando a expedição da carta precatória, não foi intimada, regularmente intimada, a doutora Regina Lúcia Barreto Cisneiros, que à época já representava o espólio de Crismen Rodrigues Cisneiros e espólio de Fernando Cisneiros. Foi intimado, sim, um outro advogado que então patrocinava a causa. E aí eu fui procurar no processo se a doutora Regina Lúcia tinha sido habilitada validamente dentro lá do processo e observei que sim, que outras intimações já corriam em nome dela. Mas justamente essa da prova que a destaque estava querendo produzir, quer dizer, há tempos vinha requerendo, ela não foi regularmente intimada, ela não foi... foi intimado o doutor, se não me engano, Carlos Américo, que já não patrocinava, já estava fora do processo. Então, a prova foi produzida e, quando foi produzida, somente participou dessa audiência no juízo deprecado a destaque. Então, voltou para Parnamirim, houve sim um despacho da juíza do feito, determinando prazo, concedendo prazo às partes para que se manifestassem. Nessa oportunidade, sim, a doutora Regina, que então representa o espólio, ela foi intimada. Só que eu estou pedindo vênia para divergir do relator. Primeiro, porque eu vi a regularidade da constituição da doutora Regina. E segundo, quanto a essa intimação específica, essa última intimação, em que pese o Código de Processo Civil determinar que na primeira oportunidade deveria ter sido alegado a questão de não intimação da expedição da carta precatória e a produção correspondente da prova testemunhal, eu estou excepcionando essa hipótese em prol do contraditório amplo, um processo bastante longo, a testemunha sendo buscada de toda forma, inclusive alegando incorreção de identificação pelo nome. Então, eu estou relevando essa regra processual em prol do amplo, do contraditório e da ampla defesa, para que a advogada do espólio acompanhe
a produção dessa prova, dessa testemunha, que a Destaque não dispensou no curso do processo, requereu que fosse ouvida e foi ouvida aqui no juízo deprecado, aqui em Natal. Então, pedindo todas as venhas ao relator do recurso, mas eu voto, né, eu estou conduzindo meu voto para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja renovada a instrução processual e, em especial, a oitiva da senhora Maria Auxiliadora Gomes dos Anjos para preservação do devido contraditório. É como voto, Excelência. Doutor Roberto Guedes. Senhor presidente, eu continuo mantendo meu voto. Eu entendo que teve um momento oportuno para ser feita essa questionação da nulidade processual e não foi feito, né? Um processo que já se arrasta há bastante tempo. Então, eu mantenho meu entendimento tanto no 214 como no 215 e é assim que eu encaminhei meu voto originário. Doutor Ricardo. Senhor presidente, ontem eu tive o cuidado de analisar o voto do relator, assim como também as razões que dão suporte ao entendimento divergente da doutora Marta. E me parece que, realmente, embora no sistema jurídico processual brasileiro a necessidade de a parte que se sente prejudicada suscitar a nulidade em momento oportuno, existem nulidades que podem ser corrigidas de ofício pelo juiz da causa, tanto mais quando se trata de nulidades que atingem o acesso à prova, enquanto consectário necessário do próprio devido processo legal. De tal modo que, inclusive, eu queria fazer um adendo às excelentes razões que deram base ao entendimento da doutora Marta, o fato de que a sentença de mérito teve o convencimento ali esposado com base exatamente no conteúdo da prova testemunhal que a advogada não teve acesso na audiência. Exatamente o fato dela não ter sido intimada regularmente impediu que ela tivesse acesso à produção da prova, né? E o que agrava a situação é que foi exatamente esse conteúdo que deu suporte ao convencimento meritório esposado na sentença recorrida, de modo que, sendo uma nulidade que poderia ser corrigida de ofício, porque se trata de matéria de ordem pública, né? Ou seja, o acesso à prova enquanto consectário do devido processo legal. E havendo essa consequência do conteúdo da prova ter servido de base para o julgamento de mérito, penso que as razões da divergência são suficientes para que eu a acompanhe na integralidade. Então, pedindo também todas as vênias ao colega e juiz relator, eu vou acompanhar a divergência para anular a sentença, a fim de que a instrução seja reaberta, com a possibilidade de a advogada poder participar da mesma em sua integralidade. É como voto. Com a anulação da sentença por 2 integrantes da Corte, o processo que irá ampliação de quórum. Na sequência, nós temos o 217, 216 também, doutor Eduardo Pinheiro convocado, e o 217 também com a necessária convocação. Continuando a pauta de julgamentos, nós temos o 218, doutor Ricardo Tinoco, inscrito o doutor Francisco Marco de Araújo e o doutor Pedro Lucas Ferreira. Estão presentes? Bom dia, senhor presidente. Presente. Vossa Excelência, o doutor Pedro Lucas. Pela parte apelante, Liberty. Lázaro Roberto. O doutor Lázaro. Pois não, doutor Lázaro, o senhor tem tempo até 15 minutos para a sua sustentação. Muito obrigado, senhor presidente. Então, inicialmente, eu gostaria de desejar um bom dia a todos os presentes, a todos os magistrados presentes nessa sessão, o que faço, quais saldo na presença e na pessoa do desembargador presidente. Saldo também aos colegas que assistem essa sessão e aos secretários que auxiliam
o desenvolvimento dos trabalhos dessa primeira Câmara. Excelência, sou Lázaro, sustento pela Liberty, parte apelante no processo 218 de pauta. E, em princípio, Excelências, eu já gostaria de resumir de que trata-se de uma demanda que, no seu mérito, no bojo, na controvérsia da lide, é uma demanda de certa complexidade, mas que o pedido recursal ele já não se mostra tão complexo, ele já é mais singelo, conforme razões que eu vou passar a explicar. Por que, Excelências? Trata-se de demanda indenizatória de seguro em que a genitora da segurada, que veio a óbito, Tá mantendo, né, ela cara? pede a indenização, ela diz que o seu pedido de indenização securitária foi negado administrativamente, seguro esse no valor de R$256 Decisão mil. é porque eu estou sem acesso, doutor Ricardo. Só um minutinho, ela doutor, por argumenta- favor. Só um minuto, por Pois não, favor. Excelência. Vossa Excelência também é apelante, não é? Exatamente. Pois não, pode continuar, Excelência, relativamente ao recurso de Vossa Excelência. Obrigado, doutor. Então, o que ocorre? A apelada, ela pleiteia a indenização de seguro pelo óbito da filha, segurada da Liberty, ora, apelante no valor de R$256 mil, argumentando que a Liberty teria negado, esta apelante teria negado indevidamente a cobertura securitária sobre a alegação de doença pré-existente. Mas vejam, Excelências, como bem demonstrado nos autos, a negativa ela se deu de maneira lícita, ela se deu de maneira justa. Em especial porque, como se provou nos autos, a doença que levou a segurada a óbito, a filha da apelada a óbito, era uma doença pré-existente. Como se demonstrou nos autos, desembargadores, ao longo da defesa, a segurada ela veio a óbito em razão de uma acidose metabólica refratária, um choque séptico e úlcera gástrica perfurada. Ou seja, estamos falando de uma doença aí que, conforme a literatura médica, é uma doença em estado, em grau avançado. Como explica, e nós destacamos isso também no nosso recurso de apelação, como destaca e explica a literatura médica, a acidose metabólica refratária é um termo usado para se referir a altos níveis de ácido no organismo que podem ser causados por dificuldades respiratórias, por uma dieta específica, pelo uso de medicamentos ou até mesmo por problemas renais. E não foi à toa que a segurada, que veio a óbito, chegou a esse ponto. Nós demonstramos no processo que ela sofria de problemas respiratórios, fazia uso de muitos medicamentos, inclusive quimioterápicos, que são altamente degradantes, e tinha problemas renais. Todos esses problemas que foram negados quando da contratação do seguro junto à Liberty. A parte negou todo tipo de problema de saúde no seu questionário, onde se verifica, e até ali é onde se delineia o valor do prêmio do seguro, ou mesmo a aceitação do seguro ou não por parte da seguradora. Dentre as outras doenças pré-existentes da segurada e que foram listadas no curso do desenvolvimento processual, é que a segurada ela tinha também como doença pré-existente carcinoma de mama. A segurada ela contratou o seguro, vejam, Excelências, em 22/7/2019. Mas, em 28/4/2016, 3 anos antes, ela já tinha diagnóstico de carcinoma de mama. E, por causa disso, em julho de 2016, se encontrava, desde julho de 2016, já vinha realizando quimioterapia para a mama direita, porque a esquerda foi submetida à mastectomia. No entanto, quando respondeu o questionário de contratação deste seguro da Liberty, ela informou de forma clara de que não tinha nenhum tipo de diagnóstico de câncer. Declarou que não tinha. Ou seja, mais um problema, mais uma doença pré-existente que só veio a ser posteriormente descoberta em nível de sindicância e, como demonstrado na defesa dos autos, justificou a negativa do seguro por doença pré-existente. Além disso, problemas ósseos que foram diagnosticados e que foram negados também na contratação do seguro, doença renal, que também foi verificado nos autos, como no caso da doença renal, em que a segurada também declarou
que nunca tinha sido diagnosticada com nenhum tipo de doença renal no formulário de seguro, porém, uma tomografia de abdômen realizada em 2018 revelou cisto no fígado, cisto no rim esquerdo, cisto anexial e hérnia umbilical, o que revela mais uma declaração, excelências, falsa sobre o seu histórico de saúde, né? E após receber todos os diagnósticos de seu estado de saúde, a segurada, infelizmente, optou por contratar o seguro de vida, né? Negando todas essas informações, né? Omitindo todas essas informações, a fim de influenciar, infelizmente, na aceitação do risco e na precificação do prêmio. E justamente por conta dessa controvérsia, dessa clara situação de omissão frente ao seguro, no juízo de origem, ainda na fase de conhecimento processual, esta seguradora pediu a dilação probatória da origem, no sentido de que fossem expedidos ofícios aos médicos e hospitais da segurada, onde a segurada passou, né? Porque nesse ofício seriam, então, verificados junto aos profissionais, médicos e aos hospitais, elementos e documentos adicionais sobre o estado de saúde da segurada, a fim de apurar e se confirmar a pré-existência da doença. Foi pedido também a realização de perícia técnica, tudo isso a fim de corroborar as provas dos autos de que a tese defensiva é verídica, pois é. No entanto, o magistrado após julgou a lide como se fosse uma matéria unicamente de direito, julgou antecipadamente a demanda, negando o nosso pedido de expedição de ofícios para a produção de prova, negando a perícia técnica também requisitada. Julgou antecipadamente a lide, condenando esta seguradora ao pagamento do seguro, além de condenar essa seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, excelências. E aí, apenas para concluir, para que eu não venha me alongar em minha sustentação, é necessário fazer reflexão aqui aos artigos 765 e 766 do Código Civil, que, por sua vez, excelências, o 765 ele dispõe que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto, como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. E o 766 arremata: se o segurado, por si só, ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. E é a circunstância dos autos como claramente demonstrado, excelências. Há aqui também de se argumentar que na sentença ora recorrida, o magistrado ACO, ele aplica a súmula 609 do STJ, argumentando que argumenta a súmula, né? Ela diz textualmente, súmula 609, a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houver a exigência de exames médicos prévios à contratação. Exato. Não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, em caso. Contudo, notem, excelências, a súmula 609, ela completa uma outra alternativa de que se mostra lícita a negativa. A recusa de cobertura securitária sobre a alegação de doença pré-existente pode ocorrer, no caso, a gente interpreta que pode ocorrer, quando demonstrada a má-fé do segurado. E está aqui na última frase da referida súmula. A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. E no caso dos autos, aclara a comprovação de má-fé do segurado na medida em que contratou alegando a ausência de doença pré-existente, quando, na verdade, resta comprovado, inclusive, de que o segurado vinha em tratamento de carcinoma 3 anos antes da contratação deste seguro, além de possuir outras diversas doenças, como comprovado nos autos. Então, ao fixar o conteúdo da súmula 609 para julgar procedente a ação, o magistrado ACO, infelizmente, fez uma interpretação parcial
incompleta da súmula 609, cabendo analisar aí a hipótese, sim, excelências, de má-fé do segurado, como demonstrado nos autos, pelo que esta apelante Liberty pede, roga perante essa primeira Câmara, a reforma integral da sentença dos autos, julgando pela improcedência da ação, uma vez que provado, excelências, a doença pré-existente e a legalidade, então, da negativa do seguro pleiteado, e apenas e tão somente se vossas excelências entenderem que a causa não estaria madura em termos de provas, que se anule a sentença dos autos, determine, então, a remessa do feito à origem para a realização da instrução probatória, tal como requerido por esta seguradora, com a expedição de ofício aos médicos, com a realização da perícia técnica, e assim se perfectibilizando o contraditório e a mais ampla defesa no caso dos autos, antes de se sentenciar pela procedência ou pela improcedência da ação. Ok. Então, esses são os pedidos, excelências. Agradeço novamente a atenção de todos e devolvo a palavra ao desembargador presidente. Obrigado. Com a palavra o doutor Francisco Marco de Araújo, que está presente à sala. Muito obrigado, senhor presidente, senhor relator, senhores julgadores, vou ser breve. Trata-se de um processo relativamente simples. Saúdo a todos os colegas advogados que aqui nos assistem, servidores deste tribunal. Trata-se de um seguro renovado por 11 vezes, 11 anos consecutivos que a segurada tinha uma apólice continuamente e foi negado, como só ia acontecer a todas as seguradoras, a indenização com o seu óbito. Insta a informar a causa da morte, tem laudos médicos antecedentes, inclusive uma tomografia, dizendo que não se tratava, não tinha nenhuma relação à causa-morte com a alegativa da seguradora de um carcinoma. O suposto carcinoma mamário da autora, ou da falecida, datava de 2014 e teria tido uma cura desde 2016. O seguro vinha sendo feito desde 2009 e está na causa-morte lá. Acidose, estou lendo a contestação da própria seguradora. Acidose metabólica refratária, choque séptico e úlcera gástrica perfurada. E aí a própria seguradora contesta dizendo: acidose metabólica refratária é um termo usado para se referir a altos índices de ácido no organismo que podem ser causados por vários problemas de saúde que podem desequilibrar o pH do sangue. Tal acidose pode ser causada por dificuldades respiratórias, por uma dieta específica, pelo uso de medicamentos ou por problemas renais. Então, quer atrelar a seguradora uma negativa indenizatória a uma suposta doença pré-existente de 2014, 2015, quando se trata de um seguro muito superveniente, ou muito anterior e renovado subsequentemente várias vezes. Não é uma doença pré-existente porque não tem nenhuma ligação com o óbito. O óbito vem de uma úlcera gástrica perfurada de anos contínuos. A adoção de formulários pela seguradora para declarar o estado de saúde, formulários sem subscrição, sem assinatura da segurada ou uma renovação continuada, faz com que ela se preste a negar a eficácia da súmula 609 do STJ aplicada pelo juiz. Então, senhores, é uma negativa já, a recalcitrância habitual das seguradoras em indenizar. As seguradoras, me perdoem ao colega, mas ele não faz necessariamente não faz a vestimenta da forma procedimental das seguradoras. As seguradoras adotarem, por lógica, receberem os prêmios e não indenizar os segurados, nem cobrir aquilo que ela se propõe a fazer, um infortúnio. Então, em face da súmula 609, com muita brevidade, não há doença pré-existente, nem houve má-fé de segurado. Trata-se de um seguro contínuo, já de mais de 11 anos, renovado, e um valor assaz pequeno, R$200 mil, não significaria nada para uma seguradora e nem para uma vida. A precificação da vida vale muito mais. Então, somos pela manutenção da sentença, pelo improvimento do recurso da seguradora e, se possível, o provimento do recurso adesivo em face da negativa de dano moral
pelo juízo ACOR. Pois não. Renovo os meus apreços, meus encômios, minha satisfação de participar do julgamento desta corte, a quem tenho não só o reconhecimento da sapiência jurídica, como a qualidade técnica, como um dos melhores tribunais do Brasil. Muito obrigado, excelências. Doutor Ricardo. Senhor presidente, muito objetivamente, considerando o ponto central do apelo interposto pela seguradora, eu estou compreendendo de que a ausência de resposta ao formulário, dessa ausência de resposta não se pode deduzir a existência de conduta leviana ou de má-fé contratual. Sabidamente porque a ausência de resposta não pode corresponder à compreensão de uma negativa quanto à existência da alegada doença pré-existente. E se associa a esse argumento o fato de que, como muito bem ressaltado da tribuna pelo advogado do segurado, há renovados contratos, é uma relação contratual que se renova ao longo do tempo e que só por essa razão já denota a presunção de boa-fé objetiva por parte do segurado. No que diz respeito à pretensão de dano moral, já decorrente da interposição do outro recurso, desta feita da parte do segurado, eu tenho mantido meu entendimento de que a só rescisão ou o inadimplemento contratual por si só não é gerador de dano moral, se a ele não se soma algum fato que venha a macular a honra, a imagem, enfim, que venha a tipificar a violação dos valores que são protegidos no plano da moralidade. Então, em razão desses dois fundamentos, eu estou aqui conhecendo os dois recursos, mas negando provimento a ambos e, portanto, mantendo a sentença da forma como foi proferida. Como voto? É unanimidade, não é? 218. É unanimidade. Na sequência, 220, temos a 219, nós temos a necessidade de convocação. Os colegas já estão aí para chegar a qualquer hora. No 220, a doutora Marta Daniele é a relatora, pediu visto o doutor Roberto Guedes. Vossa Excelência, 220. Excelência, 220 foi aberto um ágil também por problemas no sistema. Doutor Roberto, Vossa Excelência quer proferir o seu voto no 220, que fica registrado aquela questão da loja de carro. Não, o 220 eu lancei o voto. Sim. O problema não aparece nem o Mas meu. Vossa Excelência quer externar o seu voto? Eu quero externar o voto. Sim, aí porque A questão da responsabilidade solidária são muito objetivos. É quando ocorre que o próprio banco, o próprio banco, tipo, vamos dizer, Toyota concessionária e Toyota Banco Toyota. No caso aqui em concreto, a empresa que a gente viu que era a loja de carro, que no caso foi a Delmo Veículos Limitada, ele não houve má fé nenhuma, ele encaminhou para o financiamento um documento com firma reconhecida pelo primeiro cartório de Parnamirim. então, Vossa Excelência entende que ele não teve culpa. Não teve culpa, então eu encaminhei dizendo que divide da relatora quanto ao apelo interposto por Adelmo Veículo Limitada, julgando provido para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora em desfavor dessa parte. Eu apenas estou excluindo a Adelmo Veículo e julgo aqui julgados do STJ nesse sentido. Pois não. Nesse sentido. Então, assim que encaminhei o voto nesse 220. Que já lancei, mas infelizmente... Eu estou acompanhando máxima vez na divergência. Como se trata de apelação, fica, acompanhando o voto do Dr. Roberto Guedes, fica para ampliação do quórum 220.
221 é da relatoria. Excelência, Pois não. excelência, pela ordem. Quem fala pode se identificar, por favor. Bruno Cavalcante, excelência. Eu gostaria de saber só sobre o processo 216. Ele foi a julgamento ou está aguardando ainda? Nós não podemos dar essas informações assim no curso dos julgamentos, mas eu vou abrir aqui uma exceção para Vossa Excelência, tá? Para os advogados não ficarem o tempo todo pedindo informações sobre os muitos processos que estão aqui. Nós estamos no 216 esperando a presença do doutor Eduardo Pinheiro com ampliação do quórum. Ok? Agradecido, excelência. Pois não. 221. 221, Excelência, estou terminando o voto visto e devo estar lançando de hoje a amanhã, mas eu comunico assim que for feito aos magistrados que fazem parte desse órgão fracionário. Tá certo, ok. 221, portanto, Vossa Excelência haverá de lançar o voto no sistema, Isso. porque Vossa Excelência deu provimento. Eu vou aguardar o voto de Vossa Excelência no sistema para votar no sistema 221. Carlos, anote, por favor. Na sequência, 243, também a convocação do doutor Eduardo Pinheiro. 249, também aguardando o doutor Eduardo Pinheiro, tem como advogado inscrito o doutor Paulo de Souza Coutinho. Processos com ampliação, agora da sessão ordinária, sustentação oral, ainda do dia 18 da minha relatoria, o 17, doutor Rodrigo Menezes da Costa Câmara. Não provido, fica votado. O 18 processo em segredo de justiça, LCDSC-UN, doutora Andressa Regina Santiago Jerônimo. Bom dia, Excelência. Vossa Excelência. Falo pela parte agravada, Unimed Natal. Unimed Natal, 18. Isso. Eu tenho só um questionamento, Excelência. Você poderia fazer sustentação em conjunto com o número de ordem 158? 158 é a mesma questão? A matéria é a mesma, só que é de outra relatoria. Está com a doutora Não, Marta Daniela. Não, vamos fazer esse por enquanto, tá certo? Ok. Tudo bem. Esse aqui é... Eu sou o relator do 18. Isso. Pois não, Vossa Excelência quer expressar, senhor? Sim, desejo sustentar, Excelência. Pode fazê-lo. Então, bom dia, senhor presidente, ilustre relator do processo, aos demais membros da Câmara e a todos presentes nessa sessão. Vou explicar a Vossa Excelência, que pelo que a gente discutiu na última sessão, doutor Ricardo, por favor. Vossa Excelência levantou essa questão, atendendo até uma ponderação da doutora Marta Daniela. A gente está autorizando sem o fornecimento dos materiais acessórios, mas Vossa Excelência pode envidar esforços aí no sentido de proferir sua defesa oral, nesse número Tudo bem, 18. eu desejo sustentar ainda. Pois não, Excelência, por favor. Toda Serei prerrogativa de Vossa Excelência. Muito obrigada, porque a matéria já vem sendo debatida, né, nas sessões. Se trata de custeio de cirurgias plásticas pleiteadas pela agravante, nesse caso, onde ela requereu, além dos procedimentos no abdômen, também nas coxas e mamas com colocação de prótese de silicone e lipo com enxerto glúteo. No caso do número de ordem 18, a liminar de primeiro grau indeferiu a medida pleiteada, sendo concedida em segundo grau. Primeiramente, caberia adentrar no tema repetitivo 1069, onde aborda realmente o custeio, a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde quanto a esses procedimentos estéticos pós-bariátrica, havendo, inclusive, determinação de suspensão do processamento pelo STJ desses processos que estão pendentes acerca do tema. Verificamos que as cirurgias requeridas pela agravante não são de caráter reparador,
Tanto é que a autora, ora agravante, pleiteia, inclusive, prótese de silicone para as mamas, além do enxerto, né, no glúteo, como dito anteriormente. Verifica-se também que os laudos acostados aos autos levam em consideração natureza subjetiva da agravante, onde falam, em regra, da melhoria nas relações interpessoais e na sua autoestima. Em nenhum momento o médico ou o psicólogo aborda no sentido de melhorar a função de órgão ou nas questões de saúde. Aborda meramente questões subjetivas ou psicológicas que não caberiam ao plano a obrigatoriedade de custeio. Tanto é que consta no contrato a exclusão desses procedimentos e ainda no rol elencado pela ANS. Outro fato também que deve ser abordado se refere ao julgamento recente quanto à taxatividade do rol da ANS, onde, em regra, deve ser abordado apenas os procedimentos que constam na lista, havendo algumas exceções, mas que devem ser fundamentadas pelo médico, que não é o caso desse agravo de instrumento. Existem também precedentes nesse sentido, suspendendo os efeitos da medida liminar nas ambas as câmaras, primeira, segunda e terceira Câmara do TJRN. Alguns agravos de instrumentos que eu posso citar são de relatoria do desembargador Almauri, que é o 080-2994, dígito 04 de 2021, o 081-2807, dígito 55, também de 2021. Tem um que eu posso citar também do desembargador ibanês, o 080-2550, dígito 34 de 2022, e tem também um recente de Dr. Ricardo Tinoco, mas como Vossa Excelência já havia dito que autorizaria, contudo, com a retirada dos materiais requeridos, não há nem o motivo de ser citado nesse caso. Um ponto relevante abordado pelo relator do julgado, ministro Luiz Felipe Salomão, nos RESPs de 1886-929 e o 1889-704, ele abordou que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o funcionamento adequado do sistema de saúde suplementar, garantindo proteção, inclusive, para os beneficiários, para que estes não arquem de forma indiscriminada com procedimentos que não constam na lista. Nesse sentido, eu reitero os termos das contrarrazões, e nesse número 18 há também um agravo interno, de modo que desobriga a Unimed Natal ao custeio dos procedimentos pleiteados pela agravante. Agradeço pela atenção. Não, doutora, o voto está colocado como anunciado. 18, eu estou entendendo que tem natureza reparatória e, portanto, está julgada a unanimidade. Tudo bem, obrigada, senhor. O 135 será julgado oportunamente, certo? 49, doutor Bruno Henrique Nascimento está inscrito, minha relatoria. Estou dando provimento ao apelo para reformar a sentença. O relatório seja feito de acordo com o enquadramento funcional, mantendo a sentença, melhorando nesse aspecto. Doutor Bruno, Vossa Excelência ainda deseja mais alguma coisa? Está presente, doutor Bruno? Julgado nesses termos. Relator doutor Roberto Guedes, o 74, Estado do Rio Grande do Norte é agravante, agravado bom preço, Walmart, WMS Supermercados, Alexandre Araújo Albuquerque, está inscrito. Se trata da relatoria do Dr. Roberto Guedes. Vossa Excelência. Não é não. Então, Vossa Excelência no 74 eu não votei. Não, quem vota são os outros dois, não é? 74 está votado, então. Na sequência, 88, da relatoria do Dr. Roberto Guedes, Dalton Barbosa Cunha Filho está inscrito, e outro está inscrito a doutora Sara Araújo Barro do Nascimento, apelada Raimunda Ferreira da Silva Bandeira. Vossa Excelência, a doutora Sara. Isso, Excelência. Excelência, pela ordem, me perdoe. Eu represento o Bom Preço. Como ficou o julgamento?
Vossa Excelência quer saber o resultado? Sim. Bom, 80. Hein? Não cabe sustentação. É isso. 74. Normalmente o advogado sabe pela publicação do Diário Oficial, mas Vossa Excelência aí ainda está faltando um voto do doutor Ricardo Tinoco. Em deferir na liminar para reformar decisões aradas e deferir no pleito liminar requerido em primeira instância. 88, então, doutora Sara, doutor Roberto Guedes. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo que achar necessário, dentro dos 15 minutos, naturalmente, né? Não, obrigada. Bom dia, excelentíssimos desembargadores. Vossa Excelência é advogada do Dr. Dalton, da Nova Aurora Empreendimentos. Isso, Excelência, apelantes. Excelentíssimos magistrados, demais presentes na sessão. Sustentação? Vossa Excelência interessa saber, parcialmente provido. Sim, se Excelência. interessa. Posso dizer, doutor Roberto? Pode, Excelência. Para reformar a sentença no sentido de extrair a determinação da rescisão do contrato com a restituição das parcelas pagas, caso não seja entregar a infraestrutura básica de implantação do lançamento no prazo de 90 dias, em face da caracterização como extra petita, com voto. E uma indenização de R$5.000, mantendo. Satisfeito, Excelência, eu dispenso Vossa a Excelência está sustentação. satisfeita? Pois não. Bom dia para a senhora. Obrigada. Votado 88. 843, doutor Ricardo Tinoco, André Felipe Alves da Silva, Estado do Rio Grande do Norte, Grácia Maria Dornelles Cunha Leite. Bom dia, Excelência, estou presente. Doutor André. Isso, pela apelada. Pois não. Primeiramente, cumprimentar o excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Santos, presidente desta egrégia Primeira Câmara Civil, juiz convocado, doutor Ricardo Tinoco, relator do processo, e a doutora Marta Daniele, juíza convocada e vogal da composição do julgamento. Caros advogados presentes, ilustres servidores, bom dia. Excelências, o caso em discussão, ele envolve uma apelação civil que foi interposta pelo Estado do Rio Grande do Norte contra a sentença proferida em primeiro grau, que discutiu, resumidamente, a questão da concessão de aposentadoria especial, pleiteada pela minha cliente administrativamente e que, posteriormente, foi submetida ao Poder Judiciário em razão de indeferimento da administração pública do pedido de contagem de tempo especial para fins de concessão da aposentadoria especial também. Basicamente, Excelências, a sentença, após decidir sobre uma questão preliminar de prescrição, que já havia sido suscitada durante o trâmite do processo, analisou todo o período que foi demonstrado de atividades exercidas pela minha cliente, a senhora Grácia, que foi assumir o cargo de técnica administrativa na posição de médica no ano de 1985, analisou todo o período que foi comprovado através dos contra-cheques e das fichas financeiras que foram apresentadas durante o trâmite do processo e concluiu, a partir dessa análise objetiva e temporal, que a senhora Grácia, ela teria elaborado, deveria ter, na verdade, se aposentado no ano de 2005, quando considerado
a comprovação do recebimento do adicional de insalubridade e a exposição a agentes nocivos, ou seja, a incidência do critério da insalubridade, teria já demonstrado o cumprimento de todo o período exigido pela legislação no ano de 2005. Acontece que, como o pedido não foi deferido na esfera administrativa, a senhora Grácia, ela não foi aposentada no ano de 2005, quando deveria ter sido, e só veio a ser aposentada por tempo de serviço em 2012, após completar o prazo legalmente previsto. E na sentença proferida em primeiro grau, reconheceu-se que ela deveria ter sido aposentada no termo final de 2005, e que, como ela foi somente aposentada por tempo de serviço no ano de 2012, deveria receber uma indenização pelo fato de ter trabalhado além do necessário, de acordo com o que já prevê a jurisprudência do STJ no sentido do atraso na concessão da aposentadoria, quando cabível. Então, excelências, a questão colocada na sentença foi colocada de forma muito objetiva, porque se baseou tão somente na análise da prova documental, julgada suficiente para análise da questão, como o próprio Tribunal de Justiça vem decidindo por todas as suas câmaras nesse sentido, e em relação à questão do período em que ela deveria receber essa indenização, que seria, segundo o juiz o Acó, a partir de 2005 até o ano de 2012, quando de fato ela foi aposentada por tempo de serviço. No recurso de apelação, o Estado ele alegou basicamente duas questões principais para pedir a reforma ou anulação da sentença. Na questão preliminar, o Estado alega que teria havido um julgamento ultrapetita por parte do juiz Acó, pelo fato de que, segundo o cálculo que a autora havia realizado durante o trâmite do processo, após apresentar essas fichas financeiras, haveria um indicativo inicial de que essa aposentadoria deveria ter ocorrido em 2007 e não em 2005. E, a partir dessa discussão de qual seria, de fato, o termo final para a concessão dessa aposentadoria especial, o Estado alega que o juízo, após analisar essas provas documentais, teria ido além do que tinha sido pedido pela autora. Só que, excelências, é importante salientar que o pedido que foi feito na ação, na petição inicial, apesar de ele estar relacionado diretamente com a questão do recebimento do adicional de insalubridade, ele foi feito no sentido de que fosse feita a condenação ao ressarcimento pelo período em que houve o labor excessivo, de acordo com as provas apresentadas nos autos. E é uma regra fundamental que decifika a atividade do juiz, a questão do livre convencimento que ele deve ter a partir das provas juntadas aos autos. E o juiz Acó, na sentença, estabeleceu esse intervalo temporal de acordo com as provas, com as fichas financeiras e os contra-cheques apresentados. Então, não houve, na verdade, uma extrapolação de pedido, porque o pedido em si era o pedido de ressarcimento pelo labor que foi feito de forma excessiva. E o juízo, ao analisar as provas presentes nos autos, apenas analisou a questão do marco temporal segundo o convencimento dele. Então, não haveria uma decisão extra-petita ou então ultra-petita no sentido de que havia algo além do que foi pedido, porque o pedido indenizatório foi feito de fato. O que houve foi uma discussão, uma controvérsia a respeito do espaço temporal que deveria delimitar o quanto indenizatório, mas não há o que se falar em ausência de pedido, ou então em um pedido que foi analisado pelo juízo, mas não existia no processo. Então, a questão preliminar, com o devido respeito ao Estado, não tem o menor cabimento, porque se fosse o caso em de não haver pedido condenatório, aí sim estaríamos diante de uma possível sentença ultrapetita ou uma sentença extrapetita. Mas, havendo pedido condenatório, o juízo ele tem um livre convencimento motivado de poder determinar o período em que ele achar
realmente comprovado nos autos e que foi o que de fato aconteceu no presente processo. Então, com essa questão, excelências, já preliminarmente, não há o menor sentido em ser admitida para fins de anulação da sentença proferida. Quanto à questão de mérito, e aí eu acredito que seja uma questão até mais simples e objetiva, excelências, o Estado, eu gostaria de destacar esse ponto, que é bastante importante, ele não questionou sequer a comprovação do recebimento adicional de insalubridade e da exposição aos agentes nocivos que a senhora Grácia teve de se submeter durante todo esse período em que ela laborou na condição de médica contratada, de médica concursada pelo Estado do Rio Grande do Norte. Na verdade, a essência do argumento do Estado se baseia tão somente na questão de que, não havendo legislação específica aprovada e instituída pelo Estado do Rio Grande do Norte a respeito da questão da concessão da aposentadoria especial, não poderia haver a implantação desse regime de aposentadoria em favor da servidora autora e apelada do processo. Ou seja, a ausência da norma impediria que ela pudesse gozar desse benefício. Acontece que, excelência, essa é uma questão já bastante discutida, tanto pelos tribunais superiores como por esse Tribunal de Justiça, em que a ausência desta norma não é um impeditivo do servidor público de poder usufruir do benefício da contagem do tempo especial e da aposentadoria especial também. Existem vários precedentes, eu fiz até uma rápida pesquisa aqui no site, no repositório do Tribunal de Justiça, em que há alguns precedentes recentes desta Câmara Civil, em que se reconhece, com base na súmula vinculante número 33 do STF, a perfeita possibilidade de haver a concessão da aposentadoria, mesmo na ausência desta norma regulamentadora. Sobretudo porque, em se tratando de direito fundamental, não se pode impedir que o cidadão, o indivíduo, possa usufruir desse benefício por essa questão meramente, digamos assim, formal. Então, na verdade, é uma questão que já está pacificada por esta Corte de Justiça, já vem sendo decidida no sentido de reconhecer a possibilidade da concessão da aposentadoria e de eventual indenização cabível, desde que esteja provado a questão da exposição à insalubridade e o período em que foi realmente em que esse contexto se consolidou no plano dos fatos. E como na questão, a prova documental, ao meu ver, é bastante suficiente para se chegar a essa conclusão, e o próprio Estado do Rio Grande do Norte não impugnou essa matéria no recurso de apelação, atendo-se tão somente à discussão sobre a possibilidade ou não da concessão dessa modalidade de aposentadoria, não vejo também qualquer justificativa minimamente plausível capaz de eventualmente fundamentar a reforma da sentença, que apenas reconheceu o direito da autora com base, inclusive, em precedentes das instâncias superiores e precedentes dessa Corte de Justiça. Então, excelências, para não mais me alongar, e entendendo que é uma questão que já é bem conhecida dessa Corte, o pedido da senhora Grácia, senhora apelada, é no sentido de que seja mantida a sentença, por ter sido coerentemente estruturada de acordo com as provas produzidas nos autos do processo, e que seja negado provimento ao recurso de apelação sem qualquer modificação do julgamento realizado em primeira instância, excelências. É como eu sustento e fico aqui à disposição para esclarecimentos, caso seja necessário. Doutor Ricardo. Senhor presidente, bem sucintamente, até porque o voto que foi disponibilizado a Vossa Excelência, de minha palavra, é bem longo, eu vou tentar pontuar aqui de forma bem objetiva. No que diz respeito à arguição preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento extra-petita, eu estou rechaçando. Eu entendo que realmente a sentença não viola o princípio da congruência ou da distrição, mantendo-se nos limites do que foi demandado, na conformidade do que está aqui assentado no voto. Vencido esse ponto, com referência à alegação de ilegitimidade ativa do Estado, eu aqui faço referência específica ao fato
Eu digo aqui num parágrafo, no curso do voto, que o ato administrativo que estaria no cerne da discussão final foi editado em junho de 2012, isto é, antes da Lei Complementar Estadual 547 de 2015, circunstâncias que permitem, em meu sentido, o reconhecimento da legitimidade processual do ente público fazendário. Então, no que diz respeito a esse ponto, creio que também está devidamente justificada a posição deste relator. Contudo, com relação ao mérito, eu estou aqui compreendendo, na forma também como já deixei aqui bastante evidenciado no voto, posso até fazer referência específica ao parágrafo, eu digo que há sim violação a um julgado anterior que enfrenta o mérito da demanda, e assim eu digo, deve-se considerar nesse contexto que dentre os pedidos formulados na exordial dessa nova ação, porque já havia uma outra que tinha sido ajuizada com um enfrentamento meritório análogo a esse que está sendo objeto do recurso. Existem dois que reproduzem pretensões já deduzidas e enfrentadas na ação anterior, albergadas, portanto, pelo manto da coisa julgada material, sendo eles, aí aqui eu digo, o primeiro item, visto que a sentença que julgou o mérito da ação aqui identificada, declarou que a servidora trabalhou em condições insalubres, detém direito à contagem de tempo especial antes da expedição do ato administrativo, que a aposentou em 22 de junho de 2012, apenas limitando esse reconhecimento jurídico ao período trabalhado sob regime seletista. E ainda o item 4, tendo em vista que houve pronunciamento explícito a respeito da improcedência do pleito de indenização material, como já exposto. Então, em conclusão, para que não me alongue desnecessariamente, eu estou dando provimento ao recurso estatal e a remessa oficial. Sim, a remessa eu estou também assim conhecendo, porque como se trata de sentença ilíquida, eu entendo que não pode haver aquele entendimento que restringe o conhecimento de ofício do julgado de primeiro grau. Então eu estou dando provimento ao recurso estatal e à remessa oficial para reformar a sentença integralmente, julgando extinto o feito sem resolução de mérito em torno das pretensões formuladas nos itens 1 e 4 do pedido exordial, com base no artigo 485, inciso 5, que é o que diz respeito aos efeitos da coisa julgada, e julgar improcedente os demais pleitos. O voto está disponibilizado e assim como o voto, senhor presidente. Posta a unanimidade, portanto. Bom dia, desembargador Ibanez, prazer em tê-lo aqui novamente. Doutor Eduardo Pinheiro também, prazer em tê-lo aqui para compor a ampliação do quórum. Naturalmente, nós vamos dar preferência ao processo a que foi convocado o doutor Ibanez, porque o doutor Eduardo ficará conosco um pouco mais de tempo. Tranquilo. Não é, doutor Eduardo? Tranquilo. Então, o 219 estão convocados os doutores Ibanez Monteiro e o doutor Eduardo Pinheiro. Ampliação do voto. Advogados inscritos podem fazer a sustentação conforme previsão legal para que os demais julgadores ouçam e os que tiveram inicialmente presentes. Com a palavra, doutor Vinícius. É isso? Doutor Vinícius. E também doutor Gleidson está presente, impedimento da doutora Marta Daniele. Por até 15 minutos. Pois não, doutor. Pode ir. O apelante não se pronunciou até agora, doutor Gleidson. Não está na sala? Bom, vai o apelado, né? Doutores, muito bom dia. É um prazer novamente estar aqui nessa casa. A demanda trata de revisão de contrato de empréstimo, em que, assim, com muita segurança, a gente traz que o contrato está baseado no RESP, tema repetitivo do STJ, que traz balizas que permitem a revisão do contrato, a intervenção do judiciário na revisão do contrato, na hipótese que não se verifica nenhuma abusividade nesse contrato em específico.
Assim, foi realizada uma perícia que constatou que durante todo o período contratual os encargos remuneratórios cobrados são inferiores à taxa média de mercado. Isso a gente fala com muita segurança, com certeza, porque é o diferencial da nossa cooperativa, exatamente cobrar juros, encargos remuneratórios inferiores aos bancos. Então, nessa visão, e aí muito bem verificado na sentença, entendemos que a apresentação não se justifica. Não justifica provocar o judiciário para revisar um contrato em que o apelante pagou encargos remuneratórios inferiores à média de todas as empresas do Brasil que tomaram crédito da mesma natureza. Mas sem se preocupar com isso, a apelante insiste com a tese de afastar a taxa CDI. A taxa CDI que integra os encargos remuneratórios, a parcela flutuante desses encargos, que diz respeito exatamente ao custo de capital. Nós, enquanto cooperativas de crédito, somos meros intermediadores. Nós temos o cooperado investidor, que aporta seu recurso, e temos o cooperado que toma o empréstimo. E aí essa mobilização essa mobilização desse recurso é exatamente remunerado pela taxa CDI. E que é colocada no contrato sem trazer nenhuma abusividade. Eu trouxe aqui um julgado da doutora ministra Nancy Andrighi, que ela traz exatamente essa questão de que o que é relevante é verificar se a remuneração total aferida pela instituição financeira ela traz alguma abusividade ou não, que no caso em apreço não se verificou. Com relação a como a empresa traz que haveria um bis in idem, assim, nós não estamos tratando de penalidade, nós estamos tratando de remuneração. Uma remuneração que foi acordada, que não extrapola a taxa média e foi regularmente contratada por duas empresas capazes, onde sequer há relação de consumo. A utilização de taxa fixa mais taxa flutuante, ela é inclusive adotada no PRONAMP. Recentemente, o governo federal criou o PRONAMP e ele traz exatamente uma taxa fixa, no caso, mais a Selic. Então, todos os argumentos, ao meu ver, trazidos pela apelante, não são capazes de alterar as razões da sentença, que claramente se verificou a ausência de abusividade, a legalidade da pactuação do CDI e, mais do que isso, o entendimento recente e atual do STJ, que afasta a súmula 176 do presente caso. É isso, Excelência, a matéria já é bastante conhecida e são essas as minhas considerações. Excelência, doutor Ricardo, é o relator da matéria. Há 2 votos divergentes e a Excelência quer pronunciar. Eu posso apenas fazer um acréscimo, senhor presidente, que eu creio não ter feito referência por ocasião da sessão anterior, é que no caso concreto, inclusive, foi produzida a prova técnica. Eu digo aqui na parte, já em desfecho do voto, eu digo, no presente caso, a perícia judicial concluiu que os encargos cobrados, consistentes em taxa de juros efetiva mensal de 0,5, acrescida de taxa do CDI, são inferiores às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central. Então, só para reiterar que, de minha parte, eu venho ao longo do tempo, inclusive em primeiro grau, sobretudo, tendo o maior cuidado, a maior preocupação em não assentar entendimentos que venham a representar onerosidade excessiva. E venho, inclusive, perfilhando a jurisprudência assim, uniformizada por essa corte, no sentido de entender que é a taxa média de mercado que deve ser aplicada. Mas no caso específico, isso foi apontado aqui da tribuna pelo advogado, a cooperativa não pode ser compreendida como um agente financeiro à semelhança do que ocorre com as instituições bancárias. Existe um custo de captação dos recursos pecuniários que são disponibilizados para efeito de empréstimo. E é exatamente em razão desse custo, que ele se refere tecnicamente na linguagem da economia de capital flutuante, que o CDI é previsto. De tal modo que foi exatamente com base nesse aspecto que, agora muito recentemente, em junho de 2022, a ministra Maria Isabel Galotti, como relatora de um RESP aqui identificado,
posicionou-se no sentido de o CDI ser uma taxa considerada legal. Portanto, eu mantenho o meu entendimento, conhecendo e desprovendo o recurso da apelante com base nessas razões adicionais. Doutor Ricardo, só um esclarecimento. Essa cooperativa ela funciona como um banco com conta corrente, com tudo. Então tem captação gratuita também, como os outros bancos. Sim, questão de fato, que não tinha aparecido da outra vez, só para esclarecimento. No meu voto aqui, a divergência, eu estou aplicando a Selic, já que está abaixo da Selic, eu estou aplicando até mais, né? Conforme pode ser aí. Agora, a demanda é o seguinte, foi 4.997 de crédito, já pagou 4.926, ainda deve 5.400. Então foi juro pré-fixado e juro pós-fixado. Como o CDI, no meu entendimento, já integra também aquela base, aquele juros, então, correção, eu apliquei aqui no meu voto porque achei excessivamente oneroso o contrato, apliquei apenas a Selic, que, pelo que diz aí o parecer técnico, está superior a tudo. Assim, até... hoje é 13 e tanto ao ano, né? Entendendo a posição de Vossa Excelência, o receio que há é que, se for aplicada a taxa que Vossa Excelência está sufragando, pode ser que na prova técnica até desborde, né, do valor que está sendo. Fica a possibilidade. Mas é isso. Eu também. Doutor Cláudio, só um esclarecimento. Então, o senhor aplica a Selic mais a fixa? Selic. A taxa fixa... Selic. Porque a taxa fixa ela não é objeto da ação. Selic porque inclui juros e correção monetária. Meu voto está como disponibilizado. Doutor Luanês. Concordo com o relator. Igualmente. Com o relator. Com o relator. Por maioria, então, fica apenas com a ressalva dos votos vencidos, doutor Ricardo. Votada a questão. Obrigado, excelência. Presidente, tenho permissão para ir para outra Câmara? Mas um pouco conosco aqui, mas, de qualquer forma, agradeço a presença de Vossa Excelência. Já voltou. Vamos voltar para o início, 213. Doutor Eduardo Pinheiro. 213 foi isso, né? Foi convocado, é da relatoria do doutor Roberto Guedes, só apenas o seu voto. 213. 213, vai haver sustentação oral, não? Sim, a gente fez pedido de sustentação. Podemos, não sei se fizemos na semana passada pelo sistema, tendo em vista a ampliação do quórum. Vossa Excelência fala por quem, doutor? Podia se identificar, por favor, como é o nome dos Vossa Excelência? Leonardo fala pelas apeladas Elfa e outras. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Eminentes julgadores, presidente, representante do Ministério Público, a todos cumprimento, nobres colegas advogados que estão acompanhando a sessão. É uma questão aqui de FAO do ICMS, nas operações envolvendo operações entre não contribuintes, né? É uma tese que foi julgada pelo STF com o tema 1093 e restou afastada aí a cobrança da exação até que viesse a lei complementar regulamentadora. A sentença de piso, ela afastou a cobrança do DIFAL do ICMS nos termos do requerido pelas apeladas e o Estado recorreu porque à época, né, a impetração de 2020, outubro de 2020, à época, em meados do ano passado, pendia de julgamento os embargos de declaração para a modulação dos efeitos do que seriam as ações em curso. Esses EDs foram julgados, restou assentado que as ações em curso são aquelas que foram ajuizadas até o início do julgamento do tema de repercussão geral em fevereiro do ano passado, ou seja, abarca a questão aqui das apeladas, abarca a ação das apeladas que foi impetrada em 2020, outubro de 2020. Na última semana, iniciado o julgamento aqui,
o eminente relator, Dr. Roberto Guedes, ele estava por conhecer, né, e prover o recurso do Estado com base no julgamento da segunda Câmara Civil. Esse precedente, né, ele afasta a cobrança do DIFAL até a edição da Lei Complementar 190 e ressalta que a Lei Estadual de 2015 ela respeitou a anterioridade anual 90ª e, portanto, pode ser cobrada desde 4 de janeiro de 2022. Como se vê, excelências, esse precedente, ele decidiu por afastar a cobrança do DIFAL do ICMS até a Lei Complementar 190 de 2022, de 4 de janeiro, independentemente da observância aí da anterioridade 90ª e anual. É exatamente esse o pleito, o objetivo, a tese que as apeladas pretendem ver resguardada por meio dessa impetração, qual seja, afastar o DIFAL do ICMS nas operações destacadas no processo, até a edição de lei complementar, que no caso é a Lei 190/2022, de 4 de janeiro. A gente ressalta, então, que esse mandado de segurança ele não tem por objeto questionar a cobrança do DIFAL após a LC 190 de 2022 e nem mesmo a questão da anterioridade. É dizer que esse precedente trazido à baila pelo eminente relator, Dr. Roberto Guedes, ele serve para confirmar o entendimento esposado pelo juízo de piso e afastar o apelo do Estado, haja vista que o entendimento pretendido pelas apeladas está em consonância com o precedente da segunda Câmara Civil. A gente cita precedentes nesse mesmo sentido, de afastar a cobrança do DIFAL, como pretendem as apeladas, até a edição da lei complementar, julgados dessa própria Câmara, de relatoria do senhor Dr. Expedito Ferreira, apelação 081-11-282-70 de 2021, em que exatamente, peço vênia para leitura no trecho do acordo da ementa, tema 1093 apreciado pela Suprema Corte, que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL ante a ausência de lei complementar, modulação dos efeitos da decisão que não atinge as demandas em curso, lide originária interposta antes da publicação das atas de julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal, prejudicialidade da cobrança do FECOP incidente sobre o DIFAL do ICMS, da circulação de mercadorias e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, suspensão da cobrança válida até a edição da Lei Complementar 190/2022, fecho aspas. Nesse sentido, excelências, nós reiteramos aqui o pedido, então, para que, nos termos, inclusive, da jurisprudência da segunda Câmara trazida pelo eminente desembargador Dr. Roberto Guedes, seja afastado o DIFAL do ICMS até a LC 190/2022, em 4 de janeiro, independentemente da questão da anterioridade 90ª e anual, que frise-se não é objeto da presente impetração, e a confirmação, então, da sentença e a negativa ao recurso do Estado. São essas as nossas ponderações. Agradeço a atenção e cumprimento a todos novamente. Relatoria do doutor Roberto Guedes. Senhor presidente, eu já encaminhei o voto e eu continuo achando que a segurança, a forma da sentença para denegar a segurança ante a ausência do direito líquido e certo. Eu conheço e dou provimento ao apelo. Fica aí à vontade para as informações. Doutor Eduardo. Senhor presidente, houve divergência em relação ao voto do relator? Isso. Eu estou lançando voto divergente, Eduardo. Pode fazer um breve resumo? Posso. É como, inclusive, o advogado foi muito preciso nas razões consignadas na ostentação. Na verdade, a impetração aqui, a apelação que diz respeito ao mandado de segurança foi impetrado em primeiro grau, não discute a exigência, a observância da anterioridade 90ª ou anual. O que ele está discutindo aqui, na conformidade do precedente advindo da repercussão geral do tema 1093, é que a cobrança desse DIFAL, quer dizer, o diferencial de alíquota alusiva ao ICMS,
pressupõe a edição de lei complementar. E, na verdade, não poderia haver essa cobrança até a edição da Lei Complementar 190 de 2022. Então, eu entendo que, ante a ausência dessa legislação complementar, realmente, a cobrança dessa exação se mostra absolutamente ao arrepio da legalidade, de tal modo que eu estou aqui com a devida vênia do voto do relator, entendendo que existe sim direito líquido e certo da apelante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do diferencial de alíquota de ICMS, garantindo a sua não incidência, esse é o efeito concreto, garantindo a sua não incidência até 1º de janeiro de 2023. É essa a divergência, doutor Eduardo. Sim, também estou divergindo do relator. Eu tinha dúvida aqui que eu só recebi o voto e fiquei preocupado que consta um precedente da 2ª Câmara que eu provisoriamente integro. Aí, com esses esclarecimentos de fato, realmente fico votando pelo desprovimento do apelo. Então, está esclarecido. Agradeço seus esclarecimentos e a colaboração. Votado, portanto, com maioria. O 214, 215... Desculpa, excelência, como ficou? Convocação de ampliação de quórum. Ficou pela manutenção da sentença. Manutenção da sentença, me desculpe interromper, peço desculpa. Manutenção da sentença e desprovimento do apelo do Estado, correto? Improvimento do apelo do Estado. Perfeito, me desculpe por interrompê-lo. Tá desculpado. Uma boa sessão. Está desculpado. Até logo. Convocado, doutor Eduardo Pinheiro, para 216. Tem uma suspeição minha, 216 e 217. Eu registrei. Suspeição, 216 e 217. Para convocar um novo integrante, doutor Bruno, os processos não podem ser votados hoje. Doutor José de Souza Neto também. 216 e 217 sigam para a próxima sessão híbrida, presencial e virtual. Ok, excelência. Obrigado. Tenha um bom dia. Doutor Eduardo também foi convocado para o 243 da relatoria do Dr. Roberto Guedes. Voto divergente do Dr. Ricardo Tinoco. Pois não, doutor. Doutor José Vieira dos Santos Júnior não está presente. Como vota Vossa Excelência? 243. Doutor Eduardo? É porque eu estou com um voto aqui e o 243. Sim. Aí qual seria a divergência? 243, o voto divergente foi do doutor Ricardo Tinoco. Eu estou acompanhando o relator. É este aqui que está, 243, que, atenção, eu acompanho, está aqui. Vossa Excelência está acompanhando o relator, portanto, vencido, doutor Eduardo Tinoco. Na sequência, 249, doutor Eduardo Pinheiro, Paulo de Souza Coutinho, Manuel Aparecido Coutinho, D'Alembert, Arrhenius Alves dos Santos, advogado também, doutor Paulo Coutinho, Estado do Rio Grande do Norte. Após o voto do relator, registrando plenário argumento pelo recorrente, no mérito conhecendo, negando provimento ao apelo, com o prejuízo convocado da doutora Marta Daniele. O voto divergente do desembargador Cláudio Santos foi determinada a convocação de outro julgador nos termos do curso 49. Nesse caso, vota o doutor Roberto Guedes e doutor Eduardo Pinheiro, após a 249. Pois não, doutor Paulo. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Vou ser mais breve, Excelência. Bom dia a todos, senhores desembargadores, magistrados presentes. Eu tenho algumas preliminares nesse caso que eu não vou enfrentar nesse momento, Excelência, mas trazer o que já foi levado aos autos, inclusive, a discussão sobre a teoria do fato consumado. E levei aos autos e trago a Vossas Excelências precedentes dessa corte, inclusive da 2ª Câmara,
no sentido de emprestar efeito aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da própria dignidade da pessoa humana. Porque o autor, excelências, o autor, na verdade, o apelante, policial militar, Dr. Guedes, aposentado, já aposentado há alguns anos, oficial da Polícia Militar, aposentado há alguns anos, na verdade, desde quando retornou aos quadros da Polícia Militar em 1998, ou seja, há 24 anos, retornou, e esclareço esse ponto, porque ele era dos quadros da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, foi aos quadros da Polícia Militar de Tocantins, e em 1998 retornou para o estado do Rio Grande do Norte. Retornou e foi reintegrado aos quadros da PM, não só ele, mas diversos policiais militares, por ato da governadora naquele momento. E durante todos esses anos, prestou serviços à população do Rio Grande do Norte, no quadro de oficiais da PM. Ingressou em processo formal, processo que era o processo utilizado à época, exerceu durante 24 anos, não 24 anos, porque ele está aposentado já há alguns anos, inclusive. E tanto essa Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, já superaram a questão da teoria do fato consumado para os casos, inclusive, de concurso público, que é o caso trazido aos autos. Então, eu venho ao Estado, o Estado me reintegra nos quadros, eu exerço a função durante décadas, sou aposentado nessa função e depois se questiona essa prestação de serviços e esse vínculo mantido de boa-fé por ele, de absoluta boa-fé, de prestação direta de serviço à comunidade, e hoje aposentado. Olha o efeito dessa ação, de excluir tudo o que foi, tudo que aconteceu, e mais um efeito que talvez seja o mais deletério dessa ação, de caçar, por via transversa, a aposentadoria do servidor. E é nesse sentido, doutor Eduardo, em que, aberta a divergência, Vossas Excelências são chamados a participar e avaliar esse caso de forma especial, porque é assim que a Justiça tem tratado essas situações. As situações e situações da ausência de concurso público, e essa é uma que precisa ser tratada, data máxima vênia, com um olhar diferenciado pelo Judiciário. Porque o tenente Manuel Figueiredo, hoje reformado, aposentado, vai perder aquilo que o Estado disse a ele: você está integrado, você tem direito à promoção, você tem direito à aposentadoria. O Estado disse tudo isso a ele. E isso há 24 anos. Então, intervir nessa relação sem considerar a boa-fé do servidor, sem considerar a segurança jurídica, sem considerar tudo aquilo que o Estado entregou para ele como oficial da Polícia Militar. Então, além das preliminares que foram lançadas, eu acho que essa é a questão central a ser enfrentada por Vossas Excelências e a razão maior pela qual peço a reforma da sentença de primeira instância e apelo aos desembargadores, aos magistrados que já manifestaram seus votos, que tenham esse olhar nessa oportunidade, né, que o novo Código criou, de rever, mas nessa oportunidade possam fazer de fato justiça, porque a justiça é garantir que esses princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica, eles superem a formalidade legal, porque eles também são fonte de direito, e é isso o que o Superior Tribunal de Justiça diz, é isso que o próprio Supremo Tribunal
Supremo Tribunal Federal diz há alguns anos em relação aos temas, a temas idênticos a esse. É essa a sustentação, senhor presidente, pugnando pela reforma da sentença. A coleta do voto dos demais integrantes da corte, o doutor Ricardo Tinoco como relator, quer alguma ponderação, Vossa Excelência? Bom, senhor presidente, as razões que secundam a minha posição estão aqui bem aclaradas no voto. Apenas em homenagem à dialeticidade do julgamento, até porque essa matéria foi suscitada da tribuna. Eu quero deixar claro que eu sou um dos defensores fervorosos dessa análise mais pragmática do direito, que comporta, por exemplo, a aplicação da teoria do fato consumado. Agora, é claro, nós não podemos pensar nessa teoria como a regra. E em se tratando de matéria de direito público, em que se está a discutir o provimento de um cargo público, cujo acesso deve ser originariamente secundado pela observância das regras editalícias de um certame, de um concurso, é conveniente que se analise a teoria do fato consumado dentro desses contornos. E eu quero fazer aqui uma ressalva, como já está inclusive na ementa. Eu estava procurando aqui exatamente o trecho do voto para deixar muito claro. Essa incorporação, ou a reincorporação do apelante, ela se deu em observância a uma decisão judicial de caráter precário. Portanto, a gente nós não podemos compreender que foi o Estado que originariamente se curvou a essa sua reinserção nos quadros, nos quadros da Polícia Militar. Eu estava aqui a buscar exatamente o trecho, mas em função da pressa. Então, eu estou com isso ratificando minha posição, ainda que reconheça, e sou bastante sensível ao fato de que essa posição trará um efeito deletério à vida pessoal da planta, mas nós não podemos também criar precedentes que possam pôr em risco a rigidez do erário público em relação a esse tipo de provimento. Portanto, até com certo grau de pesar, em função desses efeitos concretos, que eu vou manter meu voto, exatamente para guarnecer, né, a ideia de que esses princípios da legalidade, da impessoalidade e, portanto, do provimento originário de cargo público por concurso devem ser observados. Eram esses acréscimos, senhor presidente. Doutor Ricardo, eu ousei divergir de Vossa Excelência, Máxima Vênia, com bem colocado o voto, tecnicamente perfeito, mas não por aceitar a questão do fato consumado. Eu, inclusive, em matéria de ação direta de constitucionalidade, matéria constitucional, eu acho que essa questão não me prevalece na grande maioria das vezes. Agora, relativamente a essas questões da polícia, houve uma época que realmente houve uma troca de policiais, permitindo que policiais saíssem daqui e fossem para outro estado, como agora está se tentando com o juiz, até emenda constitucional, que o juiz vá para o Ceará, ou do Ceará venha para cá. E aí, houve realmente essa permissão de troca, mas não houve adaptação lá no Tocantins. Então, ele voltou e retornou à polícia. Quer dizer, a confiança do particular, da pessoa humana, do cidadão no Estado, isso absolutamente poderia ele, não se aceitando retorno, procurar outra atividade. Mas agora, que idade tem, doutor Paulo, esse homem hoje? 70 anos. Aí vai ser defenestrado, como dizia o desembargador Rafael Godeiro, grande figura humana aqui nesse tribunal. Este tribunal é um tribunal de justiça, não um tribunal de lei, não um tribunal com aquela maneira muito espirituosa dele se expressar aqui, desde os primeiros dias que eu cheguei a este tribunal. Então, eu entendo assim, vamos dizer, doutor Ricardo, com toda a franqueza, que o voto de Vossa Excelência, tecnicamente, está absolutamente adequado, mas eu estou aqui também me esforçando
no princípio da dignidade da pessoa humana. Presidente, eu poderia só fazer uma correção. Pois não. Uma correção na fundamentação que eu trouxe. Eu disse que teria sido uma decisão judicial que havia determinada a incorporação, mas foi realmente aqui na leitura apressada da emenda, são muitos processos que são pautados. Claro, sem dúvida. Na verdade, o que se deu é que o Estado deu cumprimento a uma decisão judicial reconhecendo a nulidade do ingresso do polícia. Então, na verdade, só para pontuar bem, a posição que o Estado assumiu não foi discricionária, foi dando cumprimento a uma decisão judicial que reforçou o entendimento que eu exposei, mas sem nenhum caráter, presidente, de querer convencer. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui nós estamos, como Vossa Excelência bem diz, na dialética do direito. Eu me lembro bem que eu fui relator nesse tribunal da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público contra os funcionários do Banderne, 15 anos depois de uma lei inconstitucional, né? Fizeram uma lei inconstitucional de absorção por outra secretaria, de opção disso, aquilo, outro. E depois de 15 anos, o Ministério Público viu. Aqui não está nem uma crítica ao Ministério Público como instituição, mas a uma posição tomada, omissiva tomada durante muito tempo. Depois veio o Ministério Público entra com a ADIM para admitir todos os funcionários do Banderne que foram. E aí, até saiu uma notinha, de vez em quando sai nota no jornal com as nossas decisões, às vezes a favor, às vezes contra. Não? Naquele caso, né, dizendo que ainda havia juízo do lado de cá, protegido do lado de lá também. Então não me parece, sabe, todo respeito que eu deva me curvar a essa estrita legalidade, mas sim aplicar esse princípio da dignidade da pessoa humana e ousar divergir de Vossa Excelência e do outro voto que está colocado. Era só para sustentar a minha divergência. Senhor presidente, eu acompanho a divergência. Eu acompanho com Vossa Excelência. Eduardo. Senhor presidente, geralmente quando eu sou convocado, eu peço só o voto, certo? Então, a partir do voto, geralmente, quase sempre, eu consigo compreender a questão, certo? E não sabia que foi lançado o voto divergente, que isso ajuda muito, né? E, de acordo com sua a participação, a sustentação oral, esclareceu a questão fática, né? Eu não vi o relatório, eu não tive acesso ao relatório do voto, porque eu acho que não tem, a gente, como é de outra Câmara, não tem acesso ao inteiro teor. Salvo se eu pedir, da próxima vez eu vou pedir também um relatório, certo? Mas esse caso me lembra outros que, desse tribunal, já seguindo orientação, decisão do Supremo, a respeito, eu acho que da Assembleia Legislativa, não sei se é exatamente igual, algo semelhante, que ele toma uma decisão, mas ressalva os casos de quem já estavam aposentados ou preencheu o tempo, né, de aposentadoria. Tem uma discussão que eu acho que não terminou, porque foram apresentadas em embate de declaração a respeito do concurso do aproveitamento do caso do ITEP. Então, nesse caso concreto, ele era da PM daqui, foi para a PM de Tocantins, houve algum problema jurídico com ele, não foi nada de conduta desabonadora, a questão profissional, funcional. E então ele depois quis o restabelecimento do vínculo anterior. E não obstante, como está dito pelo relator, né, foi apenas em cumprimento a uma... O ingresso não complementa esse esclarecimento de fato, Excelência. O ingresso foi por ato da governadoria. Inclusive, não só teve outros... Certo, aí entendi. Não, entendi. Aí sim, eu também não margeava a questão do fato consumado, certo? Nesse caso concreto, porque eu acho que não teria tanta importância na questão da decisão final. Mas considerando que ele já está aposentado e a idade dele, então fica difícil a gente, como disse, cumprir fielmente, né? Então eu acompanho a divergência para, nesse caso concreto, naquelas regras das exceções, né? Não é que seria o caso, não seria isso aí como sempre adotar, mas para isso que existe, como diz a interpretação do juiz, do magistrado a respeito dos fatos. Ok? Então eu acompanho a divergência.
Por maioria, portanto, ficando este para o acordo. Na sequência, o 146. Não, 146 já foi. Foi não? 146 eu estou impedido. Passa a presidência para o doutor Ricardo. Assumo com muita honra, senhor presidente. Há um advogado inscrito aí. Deixa eu ver. Qual o advogado que está inscrito? Doutor Lucas Vale de Araújo, Baco Vinícius, do escritório. Bom dia, excelências. Com a palavra, doutor. Por 15 minutos. Bom dia a todos aqueles que estão acompanhando a sessão. Adianto já que, por economia processual, não irei utilizar todo o tempo regimental. Excelências, trata-se de uma ação de prestação de contas ajuizada pela minha cliente, apelada, há 22 anos, em face do Bradesco, e que foi, na primeira fase da ação de prestação de contas, foi julgada totalmente procedente para obrigar o Banco Bradesco a prestar as contas no prazo legal. Essas contas, elas diziam respeito à conta corrente da empresa. Essa sentença da primeira fase da ação, ela transitou em julgado em 2009, sem que o banco tenha interposto qualquer recurso e nem muito menos cumprido a obrigação de prestar contas. O que levou a nossa cliente, à época, a apresentar as suas próprias contas para serem julgadas pelo juízo. E aí, nesse momento, adentrou-se na chamada segunda fase da ação de prestação de contas, no âmbito da qual cabe ao magistrado declarar por uma nova sentença o saldo credor em favor de uma das partes, né? É importante destacar que, considerando que o banco não cumpriu a sua obrigação na primeira fase, ou seja, não prestou as contas no prazo legal, na segunda fase não seria mais permitido ao banco impugnar aquelas contas que foram apresentadas pela parte autora, né? Isso segundo o regramento previsto no CPC, tanto o CPC antigo, que é vigente aí na época desses fatos, mas também o CPC atual. Essa parte não foi alterada. Então, apesar disso, apesar do banco sequer poder impugnar essas contas, o juiz de origem, demonstrando extrema cautela, deferiu a realização da prova pericial requerida pelo Banco Bradesco e, a partir de então, passou a abrir sucessivos prazos atinentes a essa prova. Manifestação sobre o perito indicado, pagamento dos honorários periciais, indicação de assistente, apresentação de quesitos, juntada de documentação complementar. Excelências, e esse ponto é muito importante. Todos esses prazos atinentes à prova foram sendo, pouco a pouco, descumpridos pelo Banco Bradesco, né, em uma atitude de clara negligência em relação à prova que ele mesmo havia requerido. Então, foi nesse contexto, e não visualizando erros ou equívocos matemáticos, que o juiz de origem proferiu a sentença da segunda fase da ação de prestação de contas para homologar as contas que haviam sido... Doutor, por gentileza, me perdoe a interrupção, mas Vossa Excelência fala pelo apelante, não é? Apelado. Ah, muito bem. Então, me perdoe, pode dar sequência. Desculpe, talvez eu não tenha deixado isso claro no início. Sim. Falo pelo apelado. Se me permite. Pois não, doutora. Só um instante. Se me permite, presidente, eu observo aqui que está trocado. O apelante é o Bradesco. E o erro está na pauta. E o apelado é por quem Dr. Lucas Vale fala. Pois não. Então, doutor, eu posso lhe antecipar que a conclusão aqui do voto está mantendo a sentença, conhecendo e desprovendo o recurso. Vossa Excelência insiste na sustentação? Não. Pois não. Então, proclamando... O doutor Guedes já votou? Então, é unânime. Então tem aqui só o impedimento, só a suspensão do Badoclaudo, não é? Então, proclamando a primeira Câmara Civil, a unanimidade, conhece e nega provimento ao apelo interposto. Passa a palavra ao presidente. Reassumo a presidência e chamo o 149 da relatoria da doutora Marta Daniele, doutor Watson de Medeiros Cunha, Lesandra Renúzia Saldanha,
Não está presente, votado conforme disposto no sistema. 158, Vanderlúcia Alves dos Santos, Unimed Natal. Emily Jean de Paula, Érica Rafael Gouveia Nascimento, agravada. Doutora Marta Daniele. Também conforme aquele outro que foi julgado. A doutora Vanderlúcia Alves quer fazer sustentação, mas a decisão é a mesma. Quem vai sustentar sou eu, porque a doutora Vanderlúcia está na terceira Câmara. Não há problema, fica à vontade, senhora. Tudo bem. Eu serei bem breve, como dito anteriormente, esse caso é o mesmo do número de ordem 18, que Vossa Excelência era relator. A diferença é que, nesse caso, a agravante é a Unimed Natal e a agravada é a senhora Érica Rafael. Nesse caso também, o agravo versa sobre custeio de cirurgias plásticas, além dos serviços de drenagem linfática, prótese de silicone, meias, antitrombos e tintas. Esse caso também se trata de cirurgias eletivas e aqueles que a agravada fazia jus foram, sim, autorizados pelo plano de saúde, quais sejam a dermolipectomia para correção de abdômen em avental. No caso, é notório que os procedimentos pleiteados não falam de qualquer caráter de restaurar funções em qualquer órgão, membro ou região da usuária, sendo sim de natureza estética, porque, nesse caso, a agravada também pleiteia prótese de silicones e enxerto no glúteo. Os laudos apresentados, tanto médico quanto psicológico, também indicam o caráter subjetivo dos procedimentos. Tanto é que no laudo psicológico, abre aspas, são elementos de contribuição como fatores de potencialização da melhora de seu quadro psicológico e emocional. Ou seja, nesse ponto também é levantado pelo psicólogo que as cirurgias pretendem apenas um caráter subjetivo, que não são de qualquer cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Como dito também na sustentação anterior, os procedimentos são excluídos expressamente pelo contrato e ainda pelo rol da ANS, abordando ainda quanto o julgamento da taxatividade do rol pelo STJ. Nesse sentido, eu reitero os termos das contrarrazões apresentadas pelo plano de saúde para que a Unimed seja desobrigada a custear os procedimentos e materiais requeridos pela autora hora gravada. Agradeço pela atenção. Doutora Marta, me parece que o entendimento de Vossa Excelência é aquele mesmo, não é? Sim, conhecimento e provimento parcial, apenas para exclusão naqueles itens que não estão relacionados ao ato cirúrgico. E as terapias também que não estão relacionadas diretamente ao ato cirúrgico. Pois não. Tudo bem, obrigada, Excelência. Pois não. Bom dia, doutora. 159 é da relatoria também da doutora Marta Daniele, está inscrito o doutor Rodrigo Menezes da Costa Câmara. O entendimento também é o mesmo. Essa mesma questão, o mesmo entendimento também da bariátrica. Pois não. O 189, Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda, está inscrito para uma apelação da Unimed e apelado Caio José Dantas Azevedo. Bom dia, Excelência. Vamos só acompanhar o voto. O voto. Vamos dispensar a sustentação. Negando o provimento, mantendo a decisão, não é, doutora Marta? 189, pelo que está aqui anotado. Não provimento. Não provimento, 189, a relatora confirma essa posição. Ok, doutor Antônio Eduardo? Ok, sim. Satisfeito com o resultado ou não? Podemos reexaminar. Tá? Majorando em 5% dos honorários advogatícios arbitrados pelo juiz de piso. Acordo. Mais algum processo, doutora Jaqueline? Doutor Roberto Guedes, mais alguma consideração? Não, senhor presidente, apenas para reiterar a satisfação de ter participado desse órgão fracionário e ter a convivência aqui com os colegas de concurso, Ricardo Tinoco e Marta. Então, para mim é sempre uma honra ser convocado, participar aqui, estar aqui com vocês. Doutora Marta Daniele. De igual forma, Excelência, agradecer o
convive, sobretudo, o aprendizado, tendo à frente da presidência da Câmara Vossa Excelência. Para mim foi muito proveitoso. Obrigado. Mas, de qualquer forma, já disse o doutor Ricardo que vamos trabalhar para a ampliação do número de integrantes deste tribunal, porque nós estamos sobrecarregados, como Vossa Excelência acompanham isso, e com certeza estariam ao nosso lado, não apenas o doutor Ricardo, que eu já estendei meu ponto de vista, mas o doutor Roberto Guedes e a doutora Marta Daniel, grandes magistrados que ainda mais dão qualidade às decisões dessa corte. Eu tenho reparado que a luta é grande, viu? Trabalho, muito trabalho no gabinete civil. Muito. Quer dizer, a vivência que eu tenho é do gabinete civil, muito trabalho. Muito. É uma constante dedicação. E a 24 horas no ar de atendendo advogado, assessor e liminares todos os dias, fora liminares todos os dias, né? Agora, só para fazer aqui... voltando à ordem administrativa. Que é a vez que eu vou, quando o Marta disse, olha, é muito importante ter magistrados que são sorteados e declinam de querer vir ao tribunal. Eu digo, olha, é muito importante você fazer parte do colegiado para entender como é a sistemática do tribunal. Porque, às vezes, no primeiro grau fazem uma interpretação diferente do TJ. Então, a importância de quando é sorteado, várias vezes a pessoa é sorteada e diz, não vai, a gente volta novamente. Mas nós precisamos realmente ampliar os nossos serviços. Esse prédio já foi projetado para mais integrantes, aí pela minha intervenção pessoal à época. E, enfim, eu acho que o juiz que trabalha monocraticamente precisa trabalhar no colegiado, que lhe dá outra dimensão da dialética, não é, doutor Ricardo? Da divergência, da construção de uma decisão mais equilibrada. Eu voto vencido naquele belo trabalho do doutor Ricardo Tinoco de Góes, um trabalho que todos deveríamos conhecer, que é de alta qualidade técnica e uma conclusão belíssima. Eu declaro encerrada a sessão, desejando saúde para todos os presentes.